capítulo 3 também é maravilhoso. Eu acho ele um capítulo sensacional mesmo. A gente viu, da última vez que a gente estava falando, a gente estava vendo esse pedaço daqui, ó, que era o capítulo 3. Eu vou dar só uma olhadinha aqui nesse nosso resumo que a gente olhou. Versos 1 ao 2, a Arjuna apresenta aquela confusão, né? Fala, poxa, Krishna, e aí? O que tu quer de mim, né? Qual que é a sua? Né? Que é melhor, Budi né? Se tu tá dizendo que Budi é melhor, se eu agir com inteligência é melhor, né, do que o karma, né, que é a ação efetivamente, por que você está querendo que eu lute? Né? E aí a gente começa do 3 ao 16 com a renúncia, né, Jnana Yoga, né, que é difícil, assim a ação desprescrita com desapego, Niskama Karma Yoga é melhor do que a renúncia da ação, que é Jnana Yoga. E deve se elevar de Karma Kanda para Karma Yoga. Aí aqui vale só um pedacinho aqui do que é esse Karma Kanda para Karma Yoga. O que eles estão querendo falar? Quando a gente pensa assim, Karma Kanda e Karma Yoga, do que eles estão falando especificamente? Karma Kanda é uma seção dos Vedas. Né? Vedas, você tem 4 grandes Vedas, Rig Veda, Ayurveda, Samaveda e qualquer outro. Eu esqueci agora. Mas tem um outro Veda. Atharva Veda. Esse mesmo. Você tem esses 4 grandes Vedas e eles têm uma série de rituais, uma série de mantras, uma série de hinos que você canta e faz em uma determinada posição, de um determinado jeito, em um determinado momento, com a estrela solar. Então, sabe, é todo uma série de rituais assim que você executa para que você se eleve ao planeta celestial. Se eleve aos planetas celestiais, né? Isso um específico que você esteja adorando, que você queira estar trabalhando. Mas o que acontece quando você se eleva a um planeta celestial? O que dentro da lei do karma, o que acontece com você? O que acontece com a gente? A gente vai, acumula um karma, um banco de karma, é o Credit Karma, como a Bhaktirasa, lá da Ecovila de Govardhana gosta de falar, o nosso Credit Karma, ele tem tanto um saldo positivo quanto um saldo negativo. E a gente começa a acumular esse saldo positivo, e ele vai nos elevando aos planetas celestiais. Ok, mas é um crédito, né? É um crédito. E o que acontece quando a gente tem um crédito? Ele vai sendo queimado, ele vai sendo gastado, né? A gente vai gastando esse crédito. E aí, quando ele acaba, o que acontece com a gente? A gente volta de novo para aqui, para a plataforma desse reino intermediário, né? Não é nem celestial, nem infernal, mas a gente volta para isso mesmo. Atharva Veda. Acho que esse Atharva Veda é um mais sombrio, né? Uma coisa um pouco mais complicadinha, assim. Tem uns rituais mais complicados. Vamos colocar dessa forma. Mas gratidão por me lembrar. É isso mesmo. Então, toda essa seção dos Vedas, tudo isso que se fala de Karma Kanda nos Vedas, são aspectos que vão te levar a um planeta celestial. E quando esse teu crédito acabar, o que acontece? Você cai de novo para essa plataforma daqui, né? Você deixa de usufruir tudo aquilo que você tem e começa aqui de novo. Agora, essa plataforma que a gente está, ela é muito especial. Inclusive, ela é almejada pelos sábios que estão nos planetas celestiais. Por quê? Por que essa plataforma que a gente está, esse nível de vida humana na Terra que a gente tem, ele é tão almejado, ele é tão importante, ele é tão precioso? Porque você nem sofre demais como você sofre nos planetas infernais, você não está nem tão afastado assim, você não está envolto em sofrimento,
tão grande, e nem está num prazer tão celestial assim, naquele prazer tão monumental, aonde você se desconecta de Krishna. Você está no meio da balança, você consegue pesar e dosar as coisas. Você tem felicidade e você tem tristeza. E dentro disso daí você começa a ver que felicidade e tristeza são o quê? São aspectos materiais. E que o seu objetivo, na verdade, como alma, como seu verdadeiro eu, é você se desligar desses aspectos materiais. Você conseguir se conectar novamente com Krishna e aí sim realizar o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira natureza, e aí está indo para onde? Para a transcendência. Por isso que é tão interessante essa parte. E o Niskama Karma Yoga, Niskama, Nis é sem, Kama desejo, Niskama Karma Yoga, sem o desejo das ações resultantes de Karma Yoga. É o melhor. Eu executo o meu dever porque eu preciso executar o meu dever, porque ele é a parte correta. Eu executo o meu Dharma como mãe, como pai, porque é o correto a se fazer. Eu executo o meu Dharma como filho, como filha, porque é o correto a se fazer. Eu executo o meu Dharma no meu trabalho, a minha melhor versão do trabalho, eu faço o meu melhor, eu me empenho, eu me envolvo, de maneira que, né, que aquilo não venha te prejudicar, logicamente, ética, moralmente ou fisicamente, né? Você se envolve naquilo, você dedica o seu melhor, você faz a ação correta, sem se apegar ao quê? Ao resultado das ações. Então, basicamente, Karma Yoga ele está falando disso para a gente. Né? E aí, aqui no verso 17 a 35, fala isso, interessante, que mesmo que Arjuna seja qualificado para ser um renunciante, ele ainda deve fazer Niskama Karma Yoga. Ele ainda deve dar este exemplo sem apego aos resultados, sem apego aos resultados das ações, para que as outras pessoas também possam seguir esse exemplo. A gente falou disso daí também. Né? E aí, por final, Arjuna pergunta, o que é isso, né? Que coisa é essa que faz com que a gente simplesmente haja contra a nossa natureza? O que é isso, né? Que coisa é essa? E aí Krishna vai falar da luxúria, esse inimigo perverso que a gente tem. Bom, então o que eu queria fazer hoje para a gente eu vou voltar aqui para a nossa literatura. Vamos dar uma lidinha aqui no comentário da Bhagavad Gita, como ela é, não, no guia completo da Bhagavad Gita, com tradução literal de Srila Charadeva. Vamos lá? Então, venham comigo. Capítulo 3. E aqui tem tem uns pontos assim muito interessantes. Se vocês puderem depois, olha, envelopou ainda. Olha só que bacana. Ficou legal a imagem? Ficou, né? Ótimo, maravilha. Eu depois até deixei a aula passada, eu já subi lá no canal, depois eu passo o link para vocês, tá? Olha só, se vocês depois puderem pegar, comparem, se vocês não tiverem esse livro, ou se vocês tiverem, né, no caso, comparem a tradução que Srila Prabhupada dá com a tradução de Srila Charadeva. É muito interessante você dar essa comparada, assim, você vê, poxa, mas peraí, isso aqui, né, essa tradução literal, eu acho ela fantástica, sensacional. Mas a tradução de Prabhupada, né, também é muito sensacional, porque Prabhupada já vai explicando o que você está querendo dizer ali, né, o que Krishna queria estar colocando ali. Então é interessante. Vamos lá. Capítulo 3, verso 1. Pode falar, querido. Você vai ler esse aqui agora? Esse daí mesmo, página 171, capítulo 3. Tá. Eu estava procurando o capítulo 3, achei que está na frente, mas ele é aqui atrás, ele é meio...
Tá. Porque nessa versão de Shilacharadeva, acho que eu não sei, acho que a segunda, essa é a primeira edição que a senhora tem, né? Eu acredito que sim. A segunda edição, ela tem mais ou menos eu acho que eles inverteram. Eles colocaram o capítulo primeiro e depois aliás, eles colocaram a tradução primeiro e depois os comentários de Acharyadeva. Não, é porque eu não parei para estudar. Eu tenho que parar para estudar. Então, eu não me familiarizei no livro. Esse é o problema. Não é edição, é a criatura aqui que tem que tomar vergonha de sentar e estudar. Obrigada. Depois, se vocês quiserem, a gente faz uma outra sessão para dar uma lida nessa primeira parte. Nessa primeira parte é muito interessante, ele fala sobre diversas coisas interessantes. Ele cita os versos de... Sim, eu comecei pela primeira parte. Isso. E fui ticando cada verso que ele fala, mas é meio tedioso. É bem acadêmico. Eu parei aqui, por isso que eu tinha marcado, e aí eu estou em outra parte do livro, mas esse eu vou ver se eu consigo fazer depois, um modelo de aula para a gente pegar dessa forma, dar uma lida nesse comentário e conseguir já ver os versos de uma forma mais dinâmica para a gente poder estar pegando o que está acontecendo. Mas eu ainda estou pensando nisso daí. Bom, vamos começar. Arjuna disse, Keshava, se achas que a razão é melhor que a ação, por que me ocupas nessa ação horrível? Por meio dessa instrução equívoca, simplesmente confundes minha razão. Para resolver isso, diz-me exatamente aquilo pelo qual posso atingir o bem maior. Aí eu vou fazer só uma interrupção rapidinho. Eu quero vir aqui para Srila Prabhupada só para a gente ter uma ideia da tradução de um e do outro, tá? Só para a gente ver o contexto. Como é interessante isso. Nenhum dos dois está errado, tá? Srila Prabhupada é o mestre espiritual de Acharyadeva, Acharyadeva é meu mestre espiritual. Eles só estão trazendo visões para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Então, olha só que interessante o que Acharyadeva fala. Arjuna Keshava. Arjuna disse, Keshava, se achas que razão é melhor que ação, por que me ocupas nessa ação horrível? Por meio dessa instrução equívoca, simplesmente confundes minha razão. Para resolver isso, diz-me exatamente aquilo pelo qual posso atingir o bem maior. E Srila Prabhupada traduz assim, Arjuna disse, ó Janardana, ó Keshava, ele coloca esse Janardana aqui para gente. Se você acha que a inteligência é melhor do que o trabalho frutivo, por que você quer que eu lute nessa guerra terrível? Minha inteligência ficou confusa com as suas instruções equívocas. Portanto, por favor, diga-me decisivamente o que será mais benéfico para mim. Então, assim, basicamente a mesma coisa, mas tem um humor diferente, né? Essa tradução literal, eu acho ela bastante interessante também. E a gente poder fazer essa comparação é o grande benefício que esses dois grandes mestres, que esses dois acharyas estão trazendo para a gente, né? O Senhor disse, pode falar, Solange. E qual a diferença de anos? Um foi traduzido em que ano e outro, só curiosidade. Srila Prabhupada traduziu, foi antes dele vir para... Não, ele já estava aqui na América. Antes, já depois que ele veio para os Estados Unidos, é que foi feita essa tradução. Então, a gente está falando de entre 69 e 76, nesse períodozinho que ele estava ainda por aqui. 76, 77, eu acho. Não lembro agora a data exata do que ele abandonou o corpo, né? E a Acharyadeva lançou esse livro não tem muitos anos, não. Eu acho que tem uns 5 anos, mais ou menos. Mais ou menos isso, tá?
Então, existia também todo esse contexto histórico daquela época. A gente estava vivendo uma Guerra Fria, era a primeira vez que o Ocidente tinha um contato tão forte com a cultura Vaishnava. Não digo nem que seja a cultura indiana, é a cultura Vaishnava mesmo, dos textos sagrados, da referência, de Parampará, de você estar ligando assim, as coisas de uma maneira fidedigna e trazendo esse conhecimento de uma forma autorizada para a gente. Então, tudo isso, Prabhupada teve que trabalhar, né, nos textos dele para poder estar apresentando de uma maneira mais adequada. E aqui, nessa tradução de Acharya Deva, já é uma tradução mais ao pé da letra mesmo. Vamos lá, verso 3. O Senhor disse: já falei a ti, homem impecável, que o caminho estável é de 2 tipos nesse mundo. Para os analíticos, é pela yoga do conhecimento, e para os ativos, pela yoga da ação. O indivíduo não desfruta do fato de livrar-se da ação por não executar ações, nem alcança por completo a perfeição apenas pela renúncia. Com efeito, ninguém jamais permanece ativo, nem mesmo por um momento. Os modos da natureza forçam todos a agir. Aquele que refreia os sentidos funcionais, mas na mente segue pensando nos objetos dos sentidos, é uma alma confusa, cuja conduta se considera falsa. Olha só que coisa interessante aqui. Aqui eu já começo, aqui já fica bacana, porque ele traz, essa tradução, ela traz uma outra perspectiva, né? É pela yoga do conhecimento para os analíticos. Então, para aquela pessoa que analisa, que tem esse humor de análise, espera aí, o que está acontecendo? Deixa eu ver isso aqui. Essa pessoa que tem esse humor mais introspectivo, mais de análise, mais de cultivo de conhecimento, ela vai seguir essa linha de Gyani, de conhecimento mesmo. Mas para a pessoa que age, também funciona, desde que ela siga essa linha da ação. E que linha de ação que a gente está falando? É esse Nishkama Karma Yoga, tá? Bom, verso 7. Melhor, Arjuna, é quem adota o yoga da ação com os sentidos funcionais, refreando mentalmente os sentidos. Executa a ação necessária, pois a ação é melhor do que a ação. Não consegues nem mesmo a manutenção corpórea sem ação. Bom, esse parágrafo aqui é interessante da gente olhar. Verso 7 e verso 8. Vamos olhar o que o Prabhupada fala. Por outro lado, se uma pessoa sincera utiliza a mente para tentar controlar os sentidos ativos e passa então a praticar Karma Yoga em consciência de Krishna, sem apego, ela é muito superior a quem? Aquele que restringe os sentidos da ação, porém cuja mente continua nos objetos do sentido e que está agindo de uma maneira falsa. Execute seu dever prescrito, pois esse procedimento é o melhor do que não trabalhar. Sem o trabalho, não se pode nem ao menos manter o corpo físico. Bacana. Vamos seguir aqui adiante. Verso 9. Este mundo é o cativeiro do karma, exceto o karma, ação, feito como oferenda. Executa ações com este propósito, Arjuna, livre de apego. Outrora, o Senhor das criaturas gerou criaturas junto com sacrifício e disse: por meio disso prosperareis, que isto conceda vossos desejos preferidos. Que os deuses prosperem por meio disso e que os deuses vos façam prosperar. Prosperando com ajuda mútua, atingireis o bem mais elevados. Prósperos em virtude do sacrifício, os deuses de certo vos concederão os prazeres desejados. Aquele que desfruta dessas dádivas sem retribuir aos donatários não passa de um ladrão.
Olha aqui, aí aqui é aquele ciclo, lembram que a gente falou, que eu mostrei para vocês, um ciclo, onde você tinha até o Deus, Deus semideuses, a terra, e aquele ciclo que ficava como se fosse uma mandala girando. Eu vou pegar alguma coisa da terra, eu ofereço isso como um sacrifício, e isso retorna para mim como algo já espiritualizado, fora do contexto material. Lembram disso? Está na noção. Tá? E aí, o que é interessante daqui da gente pensar nisso daqui? É que realmente nada nesse mundo é nosso de verdade. Nem o nosso corpo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pega para comer, para beber, ele tem uma origem. Né? Tem uma origem dessa natureza material. Bom, então, se eu estou pegando essas coisas, o mínimo que eu posso fazer é oferecer de volta, falar, poxa, ó, eu estou pegando aqui desse milho, né? Estou fazendo uma pipoca aqui com esse milho, mas eu te ofereço essa pipoca antes de eu consumir. É o mínimo que a gente pode fazer. Shila Charadeva é bem enfático nisso daí. Por comer remanentes de sacrifício, os virtuosos livram-se de toda ofensa, mas os desventurados que cozinham para si mesmos comem pecado. Olha só, e esse aqui foi o verso 13, que eu falei para a gente que a gente caía na prova do Bhakti Shastra, pode decorar esse aqui. Por comer remanentes de sacrifício, os virtuosos livram-se de toda ofensa, mas os desventurados que cozinham para si mesmos, quem é que cozinha para si mesmo? É aquela pessoa que ela está simplesmente cozinhando porque ela quer desfrutar. Ela não parou nem para ver o que estava acontecendo ao redor dela. Ela só quer desfrutar daquele alimento. Essa é a pessoa que cozinha para si mesma. Ela não para agradecer pelo alimento, ela não para oferecer aquele alimento para Deus, nada. Ela só pegou aquilo lá e bota na boca. Aí eu estava conversando com o Prabhu Gouravani hoje, um pouquinho mais cedo, e a gente estava falando de um anime muito interessante, não sei se vocês já viram, A Viagem de Chihiro. E aí depois procurem, tem na Netflix. Tem uma cena que são os pais da Chihiro, eles vão para um banquete que está sendo oferecido, e eles começam a comer aquele banquete antes daquele alimento ser oferecido. E eles se transformam em porcos. Interessante isso daí, né? Depois deem uma olhada. Esse anime é bastante interessante. Tem vários insights sobre a Bhagavad Gita. Você pode tirar várias coisas ali. Bastante interessante mesmo. Criaturas, verso 14. Criaturas vivem à base de alimento. O alimento provém da chuva. A chuva vem do sacrifício. E o sacrifício origina-se do dever. Dharma. Fica sabendo que o dever, além de Brahman, fica sabendo que o dever advém de Brahman. Brahman origina-se do imperecível. Portanto, o onipresente Brahman reside sempre no sacrifício. Eita, essa frase é um pouquinho complicada, né? O sacrifício origina-se do dever. Fica sabendo que o dever, o Dharma, advém de Brahman. Brahman origina-se de Krishna. Então, a refulgência, toda essa refulgência, esse aspecto refulgente, vem do imperecível. Portanto, o onipresente Brahman reside sempre no sacrifício. Um ciclo é assim posto a girar. Aquele que não mantém girando, um hedonista de vida errante, vive inutilmente, parta. Mas um ser humano que pode se deleitar apenas no eu, autossatisfeito, contente no eu apenas, não possui dever. Essa pessoa não tem interesse em agir, nem em não agir, nem em depender de qualquer ser.
Olha só que legal. O autossatisfeito, contente no eu apenas, não possui dever. Essa pessoa não tem interesse em agir, nem em não agir. Portanto, sempre desapegado, executa a ação. Uma pessoa desapegada, que assim executa a ação, de certo alcança a transcendência. De fato, apenas por meio da ação, reis como Janaka elevaram-se à perfeição. Simplesmente em consideração ao bem-estar do mundo, deverias agir. Olha só, simplesmente em consideração ao bem-estar do mundo, deverias agir. Essa aqui é aquele tapa de pelica, né? Luva de pelica na cara de Arjuna. Assim, ó. Considere apenas o bem-estar do mundo que está ao seu redor, você precisa agir para dar o exemplo. Para cumprir o seu dever, porque você tem um dever, tem pessoas que usurparam o trono, que são pessoas ruins, que são pessoas maldosas, que estão fazendo mal à população do mundo, você tem que agir. Né? 21. Tudo que o indivíduo mais eminente faça, pessoas comuns fazem exatamente igual, seguindo o padrão que ele estabelece. Parta, nos 3 mundos não há nada que eu precise fazer, nada que eu não tenha atingido ou precise atingir, e ainda assim ocupo minha ação. Deveras, Parta, se eu acaso parasse de me ocupar cuidadosamente em ação, todas as pessoas seguiriam meu caminho. Estes mundos seriam levados à ruína se eu não executasse ação. Eu causaria confusão, eu prejudicaria essas criaturas. Olha só que visão, né? Que coisa interessante, né? E isso é bem real, né? Aí eu botei até aqueles slidezinhos, né, da criancinha imitando os pais, do bebezinho imitando a mãe que estava fazendo um asana de yoga, e é bem isso. À medida que a gente serve de exemplo, as outras pessoas vão copiar a gente. As outras pessoas vão observar. E vocês, e eu também, que estamos nesse caminho de autorrealização, nós somos como faróis para as pessoas que estão ao nosso redor. Elas estão na escuridão, nós somos a lanterna, nós somos o farol. Pode reparar, volta e meia vai vir alguém perguntar alguma coisa para você, mas e tal coisa? Mas você não está fazendo isso, você não parou de comer carne, você parou disso, parou daquilo. Poxa, mas você está tão bem, o que está acontecendo? O que é? Elas começam a perguntar. Elas querem saber. Ficam curiosos. Bom, vamos lá. Bharata, assim como o insensato age apegado à ação, o sábio deveria agir desapegado, almejando o bem-estar do mundo. Os sábios, vinculados em yoga, não deveriam produzir uma ruptura na razão dos ignorantes apegados à ação, mas deveriam sim encorajar todos os deveres por meio de sua execução. Aqui é interessante, aqui Prabhupada ele já dá uma explicada bem legal. Vamos pegar esse capítulo, esse versinho 26, só para a gente dar uma olhada aqui na tradução de Prabhupada. Para não perturbar a mente dos homens ignorantes, apegados aos resultados fruitivos dos deveres prescritos, o sábio não deve introduzi-los a parar de trabalhar. Ao contrário, trabalhando com espírito de devoção, ele deve ocupá-los em todas as espécies de atividades para que pouco a pouco desenvolvam a consciência de Krishna. Então, olha só, Prabhupada já dá uma tradução que ela já te coloca no rumo da consciência de Krishna. Ele traduz meio que explicando já, né? Que era a forma como se traduzia na época. Mas é bastante interessante essa tradução de Prabhupada. Bastante eficiente. As ações estão sendo realizadas inteiramente pelos modos da natureza. Uma alma confundida pelo egotismo acredita deste modo: eu sou o agente. Todavia, ciente de princípios verdadeiros, ó homem de braços magníficos,
e com a percepção de que os modos funcionam nos modos, o indivíduo não se aferra nem aos modos, nem à ação. Aqueles que estão confundidos pelos modos da natureza aferram-se às ações dos modos. Aquele que conhece tudo não deveria desviar o tolo que não conhece tudo. Entregando todas as ações a mim, mediante consciência do eu superior, tornando-se livre de anseio e possessividade, luta sem fervor. Aquelas pessoas que sempre acatam essa minha conclusão, confiantes e sem inveja, de certo libertam-se do karma. Olha aqui que bacana. Entregando todas as ações a mim mediante consciência do eu. Entregando todas as ações, em que sentido que ele está falando isso, Ragovira? No sentido do resultado das suas ações. Entregando todos os resultados das ações para Krishna, tornando-se livre de anseio e possessividade. Por que livre de anseio e possessividade? Porque quando a gente almeja o resultado de uma ação que a gente está fazendo agora, nesse momento, e a gente está almejando o quê? Um aspecto futuro, não é? E quando a gente almeja um aspecto futuro, o que cria na nossa mente? Ansiedade. Ansiedade. Possessividade. Eu sou o dono, eu estou fazendo isso, então aquela pessoa vai ter que fazer aquilo. É essa possessividade que Krishna está falando aqui. Ah, mas eu passei a roupa daquela pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu fui uma esposa devotada, eu fui um esposo devotado, e aí aquela pessoa tem que me satisfazer da forma como eu acho que ela deve fazer. Olha só isso. Está criando posse em cima de uma pessoa? Você está achando mesmo que você controla as ações de uma pessoa? Mas a gente mal consegue controlar as nossas, quanto mais as de outras. Entretanto, aqueles que estão em conclusão, fica sabendo que estão perdidos, estão confusos. Faltou aqui um pedaço, né? Lute com fervor. Aquelas pessoas sempre acatam minha conclusão, confiantes e sem inveja, de certo libertam-se do karma. Entretanto, aqueles que se ressentem e não acatam minha conclusão, que conclusão? De você se desapegar do karma, de você entregar as ações. Entretanto, aqueles que se ressentem e não acatam minha conclusão, fica sabendo que estão perdidos e são desajuizados, confusos acerca de todo conhecimento. Mesmo alguém com conhecimento age de acordo com sua natureza. Os seres seguem sua natureza. O que se logrará com a repressão? Apego e aversão habitam em cada objeto dos sentidos. Eu gosto ou não gosto? Isso é ruim, isso é bom. Não se deveria ficar sob meu controle. Não se deveria ficar sob seu controle, pois de certo obstruem o caminho. Melhor é o próprio Dharma imperfeito que o Dharma alheio bem executado. Que essa tradução maravilhosa. Perda no próprio Dharma é melhor, pois o Dharma alheio traz perigo consigo. Olha só, isso aqui é maravilhoso. O que é o Dharma? Pode falar. Olha, esse do 33 ao 35 é uma encrenca sutil, porque afirmar que os seres seguem a sua natureza já é, sim, complicado, né? Porque é a famosa síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim. E aí ele afirma mesmo alguém com conhecimento. Aí danou para raio de metro, porque, cara, se
Eu conheço a minha natureza, eu tenho conhecimento, e ainda assim eu tenho de segui-la, é muito punk, é muito. Mas de que natureza que a gente está falando? São dos modos da natureza. Sim, ou você é um Vaishya, você é um Kshatriya. Ainda estou falando das ações lá do modo da natureza material, Raja Guna, Sattva Guna e Tama Guna. Esses daí. Aí aqui para mim confundiu, porque os seres seguem a sua natureza. A sua natureza em relação a esse sentido. Os modos da natureza material, Raja, Tama e Sattva, eles vão agir de maneira que as suas ações sigam aquilo ali. Você vai ter uma determinada característica. Aí sim, você pode entrar nos 4 varnas. Então, aqui, quando eles seguem a sua natureza, aí não é aquela natureza dos Varshas. Varnas. Como é o nome? Varnas. Varnashram. Aqui ele está falando das 3 gunas. Sim, mas as 3 gunas, elas vão se envolver, vão se misturar de tal maneira que você vai ter uma determinada propensão a uma determinada coisa. E aqui do que ele está falando? Se você tem a natureza, por exemplo, de ser uma administradora, é complicado de você lutar contra isso. Sim, isso eu vivo na pele. Eu vivo isso assim na pele. É um negócio assim de louco. Pode falar o que for. Quando chega no aspecto administrativo, mesmo que eu não queira, juro para você, eu posso não querer, eu posso fugir, eu posso ficar quietinho, aquele negócio vem. Igual. Cai no colo, assim. Aí você fica olhando assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Pois é. Aí entra no modo da paixão que quer resolver tudo. E aí... aí você chegou no ponto certo. Oh, shit, my love. Aí a gente é imbuído desse modo da paixão, porque é da nossa natureza, e a gente quer resolver tudo. Só que a gente tem que usar essa paixão em consciência de Krishna. Sim, mas aí que pegou, porque quando ele fala, mesmo alguém com conhecimento, é muito difícil. Muito aí, difícil. Tudo bem, concluindo aqui, que é melhor um Dharma imperfeito do que aquele executado por outra, que não é seu, de outra pessoa. Você tentar imitar, vamos trocar em miúdos, né? E você começa a imitar uma coisa falsa, que não é sua, porque o outro quer o certo, o outro quer o bonito, o outro quer o bonzinho, e você vai se danando mais ainda, porque não consegue. Eu gosto de usar uma outra coisa para exemplificar essa questão do Dharma alheio. Não vou usar show de rock and roll, vou colocar assim na cozinha, na casa. Você imita até o seu guru, né? Porque ele é mais complacente e tal, e você quer ser aquilo, né? Sim. Mas uma coisa é almejar, outra coisa é você imitar hipocritamente, né? É importante esse detalhe. Uma coisa é a busca genuína pelo aperfeiçoamento, para que aquele exemplo que o seu guru está dando seja algo que você verdadeiramente queira estar lá, você verdadeiramente queira chegar naquele patamar. Não é uma imitação hipócrita. Não é uma imitação hipócrita. E aqui no caso do Dharma imperfeito, o que é esse Dharma imperfeito? Imagina que você seja um chefe de cozinha, ou uma chefe de cozinha, você está na sua cozinha, está lá fazendo uma preparação qualquer, tá? É aquela preparação que você está fazendo. É a melhor preparação do mundo? Talvez não seja, talvez você execute de maneira imperfeita, mas você não vai parar naquele momento que você está ali como chefe de cozinha para ficar atendendo a mesa. Você pode até atender as mesas do restaurante de uma maneira melhor do que o garçom. Só que se você fizer isso, quem é que vai cozinhar? Você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai botar o cara que está fazendo, vai estar atendendo as mesas para cozinhar, provavelmente vai dar muito mais errado do que você deixar o cara lá e você seguir cozinhando, né? Então é mais esse sentido daqui. Bom, 36. Aí vem aquela parte
pega mesmo, essa que pega. Arjuna disse: então, o que impele uma pessoa a cometer pecado, mesmo a contragosto, como se envolvida à força? Então, a gente tem ciência disso. A gente está aqui, mas o que faz a gente agir de uma maneira tão contra tudo aquilo que a gente está aprendendo? Eu te levanto a mão, eu já fiz isso aí. Com certeza, eu já fiz. Né? E todo dia a gente luta um pouquinho para fazer menos. E é assim que vai. O Senhor disse: é a luxúria, é a ira, provenientes do modo da paixão. Olha o nosso modo da paixão aí. Eis o descomunal devorador, o imenso mal. Fica sabendo aqui que ele é o inimigo. E aí essa luxúria, ele está falando de quê? De desejo sexual? Não. Não. Ele está falando de desejo material. Você deseja com ego, com falso ego. Você quer aquilo, você quer tomar posse. Você quer usufruir daquilo lá. Mas aquilo lá é o quê? Pode ser um carro, pode ser um telefone, não sei. Pode ser uma pessoa, pode ser um status, pode ser várias coisas. Pode ser conhecimento, mas é o desejo luxurioso que vai te fazer isso daí. Trabalhar. E da luxúria, o que vem? Porque que a gente fica desejando, a gente almeja aquilo lá, aí aquilo pode não vir. Aí se não vem, o que gera na nossa mente? Ira. E da ira, a gente perde a razão. E quando perde a razão, perde-se a memória. E aí, perdendo a memória, vai... Pronto. Aí já degringolou tudo, né? Aí a coisa já ficou complicada por de vez. Vamos ler mais um pouquinho. 37. O Senhor disse: é a luxúria, é a ira, provenientes do modo da paixão. Eis o descomunal devorador, o imenso mal. Fica sabendo aqui que ele é o inimigo. 38. Ele cobre este mundo assim como a fumaça cobre o fogo, a poeira cobre um espelho, o ventre cobre um embrião. Caunteia, esse adversário perene sobre a forma de luxúria, esse fogo insaciável cobre o conhecimento do conhecedor. Afirma-se que reside nos sentidos mente e razão. Ai de nós, né? Afirma-se que reside nos sentidos mente e razão, e através deles confunde a alma corporificada, cobrindo-lhe o conhecimento. Portanto, melhor dos Bharatas, primeiro controlando os sentidos, mata esse mal que destrói o conhecimento e a sabedoria. Caramba, Raghuveer, como é que tu faz? Você não é afetado por isso? Eu, com certeza eu sou. Se eu estou aqui nesse mundo material, meus queridos, eu posso garantir para você que eu também sou afetado por isso aqui. Não tem dessa. Né? E de vez em quando vem mesmo, aquilo lá bate na gente, aquela, né? Eu quero aquilo, eu quero comer mais um docinho, eu quero poder tocar tal música, eu quero poder aprender tal instrumento, eu quero ser um bom aluno, né? Tudo isso vem na gente. Eu quero me dar bem no emprego. Tudo isso vem. Então, eu não tenho forças para lutar contra isso, sendo muito honesto com vocês. Eu não tenho forças. Então, eu peço para Krishna. Peço para Krishna. Pego a japa e vamos lá, Krishna, me ajuda, me dá força, que eu sou caído, eu não dou conta. Você sabe disso. Você sabe disso, vamos lá. Pega na minha mão e me leva, que eu não sei para onde que eu estou indo, mas se eu estou com você, tá tudo bem. E assim vai indo.
Aí, dali a pouco, aquela sensação, né? Você respira, para um pouquinho, medita, fica mais tranquilo. Patanjali fala muitas vezes para uma sensação, quando a gente, essa luxúria aflora, esses sentimentos afloram, a gente fica muito assim, ele fala para a gente se colocar como observador. Depois a gente faz um cursinho de Yoga Sutra de Patanjali. Mas ele fala para a gente se colocar como um observador daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E como observadores de um filme que está correndo, a gente começa a... Não, peraí, isso aqui não é comigo, é com aquele corpo material lá do Raghuveera, ó. É aquele corpo lá que está desejando, é aquele corpo lá que está sentindo, é aquele corpo lá. Eu não, tem nada a ver com isso. Aí você já começa, você já se retrai os seus sentidos. E é disso que ele está falando. Primeiro, controlando os sentidos. Aí ele fala assim, para a gente terminar. Tá no tempo. Dizem que os sentidos são superiores, certo? E acima dos sentidos está a mente. Aí no capítulo 15 da Bhagavad Gita, que a gente está lendo todo dia, no capítulo 15, nesse mês de Purushottama, no capítulo 15, ele fala exatamente disso. Fala exatamente essa frase aí. Ele fala que você tem os sentidos e que desses sentidos a mente toma conta deles. A mente organiza eles, né? A razão, então, vamos lá. Dizem que os sentidos são superiores e acima dos sentidos está a mente. A razão está ainda acima da mente. Porém, essa, a alma, está acima da razão. Assim, após racionalizar o que está além da razão, então, o que está além da razão? Quando a gente racionaliza o eu, a alma, o verdadeiro eu, após racionalizar o que está além da razão, estabilizando o eu por meio do eu, ó homem de braços magníficos, mata esse adversário traiçoeiro sob a forma de luxúria. Bacana isso, né? Então ele fala para a gente, ó, né, se afasta, bem o que Patanjali fala, né? Aliás, Patanjali, ele começa o Yoga Sutra de Patanjali, os Yoga Sutras de Patanjali, eles começam já pressupondo que você leu e entendeu a Gita. E aí ele vai te dar dicas para você poder acalmar a sua mente. Aí ele vai falar de yamas, niyamas, de processos. Quando a gente chega lá, a gente troca essa ideia daí. Então, não estamos tão longe assim. Então, a gente chega lá. Então, bacana esse pedaço, né? Os sentidos são superiores, acima dos sentidos está a mente, e a razão está ainda acima da mente. Porém, essa alma está acima da razão. E quando nós racionalizamos o que está além da razão, estabilizando o eu por meio do eu, o homem de braços magníficos mata esse adversário traiçoeiro sob a forma de luxúria. Aí sim, a gente tem força suficiente para a gente poder falar, não, não sou eu, isso não sou eu. Essa raiva, esse sentimento de que eu estou querendo, isso aqui não sou eu. É só aquele sentimento, é só aquele momento que o corpo do Raghuveera, a mente do Raghuveera, a razão do Raghuveera, os sentidos do Raghuveera estão sentindo. Então, ali naquele momento, ok, isso sou eu? Isso é o eu? Não, não é. Mas ele passou na poça d'água, jogou água em cima de mim, eu estava com a roupa toda branquinha, toda limpinha, e aquele carro que me deu, né? Vontade que eu tenho é de fazer tipo Homer Simpson com Bart, ficar lá esganando. Então, não é você. Todo aquele sentimento que brota não é você. Não é. Não é você. São os modos da natureza material agindo sobre você. E aflorando isso daí. Mas quando você se situa no eu, você se lembra que você está acima da razão, que a razão é controlada por você, aí sim a gente começa a se equilibrar.
Ok? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Próxima aula nós vamos para o capítulo 4. Aí a gente vai fazer aquele estudo dentro daquele padrão. A gente vê primeiro o resumo, dá uma olhada nos versos, comenta, troca umas ideias, em seguindo a Gita de Prabhupada, e depois a gente segue com a leitura da tradução literal para Acharya. Tá bom? Dúvidas, perguntas? Nesse 42, quando ele fala da alma, que até está entre parênteses, ele está se referindo ao Atma mesmo, né? Ao Atma mesmo. Não, é assim, para mim, pode terminar o estudo, que aqui já tem tudo, né? Tem o problema e a solução. Fechou. Isso aqui acabou a Bhagavad Gita, não precisa mais nada. Só de você conseguir fazer isso aqui, olhar e ver, enxergar essa dobradinha que ele fala, estabilizando o eu por meio do eu, isso aqui é o máximo demais. Então, não, assim, numa frase ele lacra, né? Então, é muito, muito bom esse pedaço, eu não tinha parado para prestar atenção, porque a gente vai lendo, né, corrido, mas realmente degustar essas frases de per si e ver quanta sabedoria tem ali entre duas vírgulas, é muito impressionante. E eu acho que você tocou no X da questão, que é a posição do que a gente fala, o terceiro observador, né? Você tem a vítima, o algoz, que é o diabinho e o anjinho, e você sai desse duelo de titãs e se posiciona na terceira posição, que é o grande observador, dá para respirar e dá para ver a comédia ridícula que a gente se põe nesses estados alterados de consciências. Eu gostei muito dessa visão que você falou, que é esse do diabinho e do anjinho, e quando a gente se coloca como observador. Porque quando a gente se coloca como observador, realmente, a gente pode pensar assim, o que a minha melhor versão faria? Não, uma situação dificílima, alguém roubou, alguém fez isso, alguém fez aquilo, eu tenho que agir mais energicamente, talvez eu tenha que agir menos energicamente, mas qual a dosagem? E aí, quando a gente se coloca como observador, a gente consegue, não, peraí, a minha melhor ação, né, o meu eu assim iluminado mesmo, a minha ação iluminada que eu posso fazer para aquilo lá é essa daqui. E aí você faz isso. Quando você faz isso é muito interessante, porque tudo muda. Aí você começa a falar, não me importa mais o resultado da ação. Por que não importa? Porque você já fez o seu melhor, a sua melhor versão, a sua melhor opção. Você já se colocou como observadora, você já se colocou como observador. Você está vendo ali o que você pode estar fazendo de melhor seu, numa situação de briga, numa situação de conflito, seja qual for a situação. E ele coloca assim, mesmo que você erre, né? Mas você fez a ação. Sim. Bem, o resultado é mais... Você fez o seu melhor. Melhor, ok. Você está na sua natureza, você respeitou, observou. Não, acabou. Você se respeitou. Fechou aqui. Você se respeitou. Você se deu o direito de errar também. Mas você está fazendo aquilo que é o melhor, aquilo que você julgou. Peraí, isso aqui é dentro dessa situação toda, de todo esse contexto, dentro das minhas possibilidades que eu posso fazer, é isso aqui. Sem ficar naquela paranoia de, ai meu Deus, aquilo, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, o projeto não vai dar certo, porque tinha que chamar fulano, beltrano, e aí eles não entregaram, aí eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer tudo. Não dá para puxar o carro do Hatha Yatra sozinho. Hatha Yatra dia 30 aí no Rio, né? Tô sabendo. Vocês têm que vir, todo mundo tá aqui no Rio. Então, eu estou querendo muito ir para aí, mas ainda não foi possível. Houveram algumas despesas de emergência que eu tive que
conter, então não está sendo possível. Mas estamos com planos bacanas, acho que em breve a gente consegue fazer umas caravanas aí para o Rio, vai ser bem legal. Que bom. Vai ser bem gostoso, ok? Queridos, queridas, muito obrigado por estarem aqui comigo, por me permitirem compartilhar um pouquinho do que eu aprendi com vocês e por se permitirem absorver esse conhecimento também. Tá bom? Fiquem com Deus, com uma noite maravilhosa para vocês, uma semana maravilhosa, e lembrem-se que nós estamos num mês muito especial. Tudo aquilo que a gente fizer para conectar a nossa mente, a nossa realidade com Krishna, vai ser multiplicado por 1000 vezes nesse mês. Tá bom? É isso. Gratidão. Até a próxima. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.